Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus e feliz pela sua audiência, por você estar conosco semanalmente acompanhando as nossas publicações. Pois bem, apesar da cruz ser um dos símbolos mais antigos da humanidade e usado por diversas religiões, a cruz é o principal símbolo do cristianismo. Todos os cristãos deveriam saber o seu real significado. Quando falamos sobre a cruz, ela nos leva a algumas reflexões. Por exemplo, o que você acha? Como seria pensar, por exemplo, uma cadeira elétrica ou uma injeção letal como símbolo de uma fé? Não é estranho? Pois bem, esses equipamentos, eles refletem uma pena de morte e um sofrimento cruel, assim como a cruz. Você já parou para ver que o símbolo da cruz é usado de diversas formas pelas pessoas, em diversos lugares? E eu digo cada vez mais, apesar até mesmo de algumas perseguições. Por exemplo, podemos ver celebridades, o mundo da moda. Podemos ver estabelecimentos públicos, cristãos e até pessoas de outras religiões. Mas afinal, qual o significado da cruz cristã? Já passou pela sua cabeça que, mesmo sendo tão conhecido, muitas pessoas não sabem qual é o seu verdadeiro significado? Porque um instrumento de punição se tornou um símbolo do cristianismo. Esse símbolo é tão significativo que não há, veja bem, como pensar em cristianismo sem cruz. As duas palavras são sinônimas. A cruz pode até representar falta de resistência, fraqueza, fracasso, derrota. Mas para nós, ela é um símbolo de vitória, força, conquista e, de fato, é de suma importância para a nossa fé. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia e ler comigo 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 ao 24. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. É importante destacar que toda a missão de Jesus culminou no seu sacrifício realizado na cruz. Ele encarnou como homem para salvar a humanidade da maldição do pecado e do castigo eterno, trazendo a oportunidade aos seres humanos de receber o perdão e a reconciliação com Deus. Foi na cruz que o seu sacrifício possibilitou esta obra, pois, segundo as Escrituras, para haver justiça, o pecado tinha que ser castigado. Foi por este motivo que Jesus se ofereceu a si mesmo para levar o castigo em nosso lugar. Desta forma, todo aquele que crê em Jesus e em seu sacrifício pode obter a salvação e a vida eterna. Vejamos algumas razões porque a cruz é tão importante para a fé cristã. A cruz é importante para a nossa fé porque, através do sacrifício realizado nela, temos o pagamento de nossa dívida. Não pode haver perdão sem pagamento da dívida, sem a punição do erro cometido. A Bíblia diz que todos nós erramos e o nosso erro é chamado de pecado. O pecado original é nosso também, pois desobedecemos em Adão a Deus e somos passíveis de uma punição eterna, pois o salário do pecado é a morte. Você pode conferir isso em Romanos capítulo 6, versículo 23.
Porém, a Bíblia diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, verso 12. E ainda, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Ao verter seu sangue na cruz, Jesus pôde nos purificar dos nossos pecados, nos liberar de nossa dívida, nos levar a viver uma vida de paz em nosso relacionamento com Deus. Somente Ele, e tão somente Ele, pôde pagar devidamente nossas dívidas, que nós não tínhamos condições de pagar. Sabe por quê? Porque nele não se achou pecado. Saiba que você, caro ouvinte, deve a justiça de Deus. E nada que você faça, nada pode ser feito por você para resolver esse problema. Por isso, a cruz é tão importante. Por isso você deve olhar para ele, olhar para o Cristo pendurado na cruz, olhar para a cruz e ver o recurso que ele dispôs para você para acertar a sua situação com Deus. Se você de fato quer ficar bem com Deus hoje, então se volte para ele, para o amor de Deus demonstrado na cruz, para o perdão de Deus demonstrado por ele, pelo sacrifício de Jesus. A cruz é importante para a nossa fé porque através do sacrifício realizado nela, temos a substituição de Cristo por nós. Foi o Senhor Jesus quem disse que daria a sua vida em favor ou em resgate de muitos. Você pode conferir isso em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Além de significar que houve pagamento do nosso pecado, houve também um ato de substituição. Ao assumir o nosso lugar, Cristo, ele tomou as nossas dores, ele assumiu as nossas transgressões. Foi o que disse João Batista ao ver Jesus a se aproximar para ser batizado no Jordão. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode ver isso em João capítulo 1, versículo 29. Jesus deu a sua vida para nos dar vida. As Escrituras nos mostram que desde o início, tudo era dele. Toda a criação, o mundo e as criaturas. Mas nem sempre nós nos damos conta que a cruz, a coroa de espinho, a dor, o sofrimento causado pelo pecado eram nossos. Ele tomou o lugar que estava reservado para nós, para mim e para você, como sendo seu. Olha o que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, versículo 4 e 5. E ainda, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 1 Pedro 2, versículo 24. Agora, pare um pouco e pense. Você assumiria o lugar de alguém para morrer? Para ser castigado ou para ser ferido? Sim, não, talvez. Eu penso que até por um filho nós faríamos, mas por um transgressor, por um fora da lei, por um pecador, creia, eu penso que seria difícil ou impossível. Pois bem, você foi substituído por Jesus na cruz para morrer. E veja, você e eu
somos pecadores, transgressores, éramos inimigos de Deus, falhos, mas ainda assim, Jesus teve compaixão, tanto de mim quanto de você. A cruz é importante para a nossa fé, porque através do sacrifício realizado nela, temos acesso a várias bênçãos. A morte de Jesus na cruz foi a realização de um ato amoroso, corajoso, que também pode prover para nós resultados maravilhosos. Isso se eu me permitir, veja bem, se eu me permitir ser alcançado pelo seu sacrifício na cruz. Coisas extraordinárias aconteceram a partir do sacrifício da cruz, do sangue que foi derramado em nosso lugar. Primeiro, começamos a desfrutar paz com Deus. Veja, havia inimizade, rompimento de relacionamento, hostilidade a Deus, mas na cruz de Cristo podemos ter esta paz restaurada. Diz a Bíblia, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode conferir isso em Romanos, capítulo 5, verso 1. Segundo, nós fomos declarados justos diante de Deus. Se você não tem mais castigo, não é porque você não é mais pecador, mas porque os seus pecados foram perdoados. Agora está justificado, aliviado, livre do que lhe podia condenar. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Você pode conferir isso em Romanos, capítulo 8, versículo 33. Em terceiro, nós fomos livres da condenação eterna. Antes, a escravidão, agora, libertação. Devemos nos lembrar que o preço do nosso resgate foi pago integralmente, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Você pode conferir isso em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. A cruz é importante para a nossa fé porque, através do sacrifício realizado nela, temos a maior demonstração do amor de Deus. Há quem busque encontrar o amor de Deus na criação, na história, mas pode haver mensagens que nos deixam em conflito. Mas na cruz e através dela, ele sempre será esclarecido. Veja, Deus nos ama e nos ama muito. Quando qualquer pessoa olha para a cruz com um coração puro, aberto, não pode deixar de ser tocado pela verdade do amor inconfundível de Deus. Ao olharmos para a cruz, somos tomados pelo assombro dela, pois era o próprio Deus homem, Jesus, vertendo sangue em meu lugar. Sensibilizados com o momento de horror, pois vemos o Deus homem Jesus sendo humilhado por pecadores, tratado como criminoso, torturado, ridicularizado, levado às lágrimas pela dor, pela total crueldade que fizeram ao nosso Senhor Jesus. Tomados de aversão, pois eram soldados fortes, bem armados, que covardemente cravaram um prego nas mãos e colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Levados a escutar sua voz amorosa com suas últimas palavras, e dentre elas, uma em que ele ora e pede perdão pelos seus agressores. Levados a ouvir o seu clamor de desamparo: Deus meu, por que me desamparaste? Observe que Jesus suportou toda a agonia que lhe foi imposta, dor e humilhação, tanto por você quanto por mim. Isso nos mostra o quanto Jesus nos ama. E eu penso, será que há alguém que pode demonstrar tanto amor assim? Ou um amor maior do que este?
Por fim, a cruz é importante para a nossa fé porque através do sacrifício realizado nela, temos um maior exemplo de vida e amor. Você pode dar uma resposta positiva a tudo isso que você ouviu agora. Há um legado de vida e exemplo a ser seguido enquanto vivemos nesse mundo, como seguidores de Jesus, pois o seu amor deve nos levar a viver uma vida mais altruísta, a amar de fato e de verdade a todas as pessoas, até aos não amáveis, pensar em como podemos abençoar outras vidas, outras pessoas, nos lembrar de que nós estávamos destinados à morte, mas Cristo nos deu vida. A cruz de Cristo é o caminho para o céu. Precisamos passar por ela. Foi na cruz que Jesus nos deu a garantia de que há uma vida, não essa que estamos vivendo, mas há uma vida eterna, junto com o Pai, com Deus, nos céus, que será eterna para nós. E eu fecho dizendo, se você tem vivido todas as belezas de uma vida alcançada pela cruz de Cristo, agradeça a Deus. Mas se não, hoje é uma grande oportunidade de fazê-lo. Que tal você considerar esse grande amor por você e se voltar para Deus ainda hoje? Saiba que hoje mesmo você pode se reconciliar com o seu Criador. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação para aqueles que nos assistem, nos acompanham, mas ainda não pertencem a uma igreja cristã. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida você será bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um like, faça um comentário, emita a sua opinião. Não deixe de acionar o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe com seus contatos, nas suas redes sociais, com seus amigos, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta reflexão. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.